E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, eu quero trazer uma mensagem de reflexão para o seu coração. Eu não vou falar sobre o amor sobre casais, mas sim sobre o amor próprio. Então você que chegou aqui, seja você solteiro ou seja você com parceiro, que você entenda que antes de amar alguém, você precisa se amar primeiro. Exatamente isso. E é por isso que eu escolhi o tema desse vídeo que diz: o amor começa em você. Quantos de nós estamos sempre dispostos a amar e a fazer pelos outros, mas negligenciamos o autocuidado? Pois é, vivemos em uma geração que busca o amor em vários lugares, mas não identifica o amor dentro de si mesmo. E por causa disso, muitas pessoas se colocam em lugar de diminuição. E quando não nos amamos e não enxergamos o nosso valor, nos colocamos em situações das quais não merecíamos. E é por isso que eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você tem se amado? Você tem se enxergado como Deus te vê? A maneira como Deus te criou? E eu quero trabalhar com você 3 pontos importantes para você refletir, para você trabalhar, internalizar dentro de você e praticar, até que vire um hábito de amor próprio por si mesmo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro tema que eu quero falar com vocês, eu tô aqui com a minha colinha, né? Porque depois que fui mãe, a mente nunca mais foi a mesma, mas faz parte, glória a Deus que eu fui mãe. Pois é, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é: você tem valor, porque foi Deus quem te criou. No Salmo 139, se eu não me engano, nos versos 12, 13, 14 e 16, o salmista Davi vai falar sobre a magnitude, como Deus o criou e o formou de maneira admirável e cheia de amor. E é isso que eu preciso que você entenda, e é isso que eu preciso entender por mim mesma, porque muitas das vezes da minha vida eu media o meu valor pelo que as pessoas me ofereciam, ou pelo que eu podia produzir, fazer ou deixar de fazer pelos outros, e não por quem eu era, quem realmente sou, por quem eu fui criada, quem Deus me chamou para ser, e como Deus me chamou, do meu jeito, na minha cor, nos meus cabelos, no meu jeito de ser, de me comunicar, na minha autenticidade, na minha identidade, na minha essência. Chegou uma época da minha vida que eu fui me desconstruindo, pelo fato de que eu fui deixando as autocríticas me sabotarem, porque eu não enxergava o meu valor, quem eu era de verdade. Porque para se amar, você precisa enxergar o seu valor. E o seu valor, como eu disse, não está sobre o que você faz, não está sobre o que você produz, não está no seu relacionamento, o seu valor não está no seu trabalho, o seu valor está em quem você é, está dentro de você. E só você pode enxergar. E se você não sabe, não identifica, pare um momento para pensar e refletir. Quem eu sou em Deus? Quem Deus me chamou para ser? Esse valor não pode ser alterado pelas opiniões alheias. Esse valor não pode ser diminuído pelas rejeições que você sofreu. O valor que há em você é suficiente para que você ame a si mesmo. Mas muitos de nós, até aprendermos, vivemos em situação de escassez em relação ao amor. Teve uma situação que eu estava muito triste, muito frustrada, diante de várias circunstâncias de decepções, aonde um certo disso já tem alguns anos. Eu me peguei chorando e conversando com Deus e sentindo que eu não tinha valor algum. E eu pensava assim: nossa, cara, eu não sou nada. Eu até costumo brincar com meu marido uma expressão assim: nossa, eu me senti o cocô do cavalo. Quem nunca, né? Se pegou expressando esse ditado ou essa frase. E eu lembro que eu estava me sentindo muito, muito pequena. Até mesmo nada, diante da circunstância que eu tinha vivido. E eu lembro que eu fiz uma oração e fui muito sincera com Deus sobre o que eu estava sentindo. E no dia seguinte, escuta, no dia seguinte, eu encontrei minha irmã indo pro trabalho no meio do caminho, só que eu estava indo para casa, e aí ela disse: vamos comigo até ali, que eu vou deixar minha filha na minha sogra, e de lá a gente faz a rota, você segue para sua casa e eu vou pro trabalho. Eu falei: tá bom, vamos. E no meio do caminho, ela então entrou pra sogra dela para deixar a filha dela, e eu fiquei na rua esperando. Nisso que eu fiquei na rua esperando, veio uma moça, de um jeito assim,
estranho. Estranho é o meu modo de ser, né? A minha visão, porque o estado que ela estava, se ela estava feliz consigo mesma, é isso que importa, e não o que eu acho sobre ela. Mas ela foi um canal de Deus para mim, impressionante. Como a gente tem o poder de julgar as pessoas, né? E ela veio daquela forma, do seu jeito de se vestir, no seu traje, no seu linguajar. Começou a falar comigo. Eu sou um tipo de pessoa que eu falo com todos, independente de quem seja. E nisso ela falou comigo, eu falei com ela, ela brincou, brinquei junto, de forma saudável, respeitosa. E do nada ela disse assim pra mim, ela começou a cantar pra mim: você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. E apontava o dedo pra minha cara ainda, tá? Não bastava cantar. Apontava pra deixar bem claro, você tem valor. Gente, na hora, os meus olhos começaram a encher de lágrimas, porque eu falei, isso não é coincidência. Ontem, em oração, eu expus para Deus o que eu estava sentindo. E, de repente, hoje, essa mulher começa a cantar essa música para mim. Ou seja, Deus te vê em todos os lugares, em todas as situações e em todas as circunstâncias. E é como o salmista vai descrever no Salmo 139. Onde ele fala, se eu subir no mais alto monte, ali tu estás, e ele vai citando várias situações, a ponto que ele chega sobre a formação da sua criação. Antes de ser gerado no seu ventre, o Senhor já o conhecia. Antes dos seus ossos serem formados, o Senhor já o conhecia e já tinha designado um propósito para a vida dele. E assim é sobre mim e sobre você. Você não é um acidente, você não aconteceu por acaso. Você tem valor, sim. E o Deus que está em todos os lugares, assim como o salmista descreve, ele está na sua vida também, dizendo para você, assim como disse para mim, você tem valor. Não importa o que disseram, não importa as circunstâncias que você passou, não importa a rejeição que você viveu. Tudo isso não define quem você é. Tudo isso não define o seu valor, porque filho, filha, eu te criei. Eu sei quem é você. Eu sei a essência que está em você. E é isso que você precisa enxergar. Quem você é de verdade. E não quem as pessoas acham que você é. Por isso, o primeiro ponto, você vai trabalhar justamente isso. Você tem valor porque foi Deus quem te criou. E o segundo ponto, vamos lá para a cola, é sobre o fato de Jesus nos ensinar a amar o próximo como a nós mesmos. Encontra em Mateus 22, verso 39, se eu não me engano, onde o Senhor vai nos ensinar a amar o próximo como a nós mesmos. Mas como amar o próximo se eu não sei me amar? Isso é possível, Rose? É possível. É possível você servir e não se servir. É possível você respeitar e não se respeitar. É possível você aceitar situações para os outros e não se aceitar. É possível você fazer tudo pelos outros, mas não fazer por si mesma. E aí, você está em um grande desequilíbrio. Porque o equilíbrio que Jesus nos ensina é que você, para amar o próximo, precisa se amar primeiro. E é por isso que Deus fala, ame o próximo como a si mesma. Então você precisa se amar, precisa se enxergar, precisa identificar o seu valor, quem você é, para que de forma saudável você manifeste o amor sobre a vida do próximo. Ah, Rose, e como eu posso me amar? Como eu identifico esse amor sobre mim? Se autoconhecendo. É muito importante se autoconhecer, porque quando você se conhece, as opiniões, elas não te definem mais. As críticas não te definem mais. Tem uma pessoa que gosta muito de menosprezar. E comigo eu já vivenciei várias situações onde essa pessoa tentava me menosprezar de várias formas. E antes eu ficava muito mal, muito triste. Me abatia de forma assim surreal. Até um dia que eu decidi, eu preciso mudar. Até o dia que eu decidi que eu precisava me conhecer, me enxergar. E o meu esposo, ele até pergunta, tá, você é o que as pessoas dizem? Você faz o que as pessoas dizem? Eu até fiz uma pergunta pra ele recente, amor, você não se importa com a opinião das pessoas? E ele disse, não, elas não pagam as minhas contas.
Eu não perco meu tempo para pensar nelas. Eu tive que rir, porque eu achei engraçado. Eu acho que isso é um sistema autossabotativo das próprias mulheres. Porque o homem, ele fala, eu não perco meu tempo pensando nisso. Nem passa pela minha cabeça. E acho isso muito interessante, né? Então, voltando, essa pessoa, ela tinha o hábito de menosprezar. Então, certo dia, eu decidi mudar. Eu decidi internalizar dentro da minha mente a seguinte frase: esse comportamento fala sobre quem ela é e não sobre quem eu sou. E todas as vezes que essa pessoa tentava me menosprezar, eu repetia essa frase: esse comportamento fala sobre ela, não fala sobre mim. E automaticamente aquilo não gerava dor dentro do meu coração, nem angústia, nem sentimento de pequenez. Porque eu simplesmente estava praticando o auto-amor, o amor próprio, enxergando em prática o meu valor. E é isso que você precisa fazer. Entrar aqui, mas descer para cá. Entendendo que você tem valor. Primeiro, porque Deus te criou. Segundo, por quem você é. Você melhor do que ninguém sabe quem você é. As pessoas não estão dentro do seu coração, da sua mente, nas suas emoções. Mas você tem que se conhecer para saber de uma vez por todas quem você é. E quando você aprende a se conhecer, você começa a entender os seus limites. Você começa a entender tempos de descanso. Tempos em que você pode ou não pode fazer algo por alguém. Eu, por muitas vezes, sempre servindo, chegava a ponto de me prejudicar para servir os outros. Porque eu sentia um sentimento que se eu não fizesse, eu estava errando, eu estava pecando, eu estava falhando. Era algo tão estranho que emocionalmente dentro de mim eu me sentia muito mal. E o meu esposo repetia: você dizer não, você não está errando, você não está falhando, você só está estabelecendo limites para si mesma. Só que até essa raiz mudar aqui dentro exigiu tempo. E hoje eu tenho praticado isso. Eu cheguei a passar a situação, gente, de estar extremamente exausta, dentro de mim não querer fazer o que me pediam, mas eu fiz. Por causa desse sentimento de que eu preciso servir, porque se eu não servir, a pessoa não vai me amar. Porque se eu não fizer, a pessoa vai achar que eu sou má. Porque se eu não fizer, eu não vou ser aceita. E quem disse que você precisa se sacrificar para ser aceita ou se sentir amada? Não, você não precisa disso. Você precisa se bastar, ter o amor próprio sadio. E quando eu falo o amor próprio sadio, gente, é aquela questão, é não estar acima e nem abaixo de ninguém. Porque aquelas pessoas que se sentem acima, isso não é amor próprio, isso é arrogância. E aquelas pessoas que se sentem abaixo, são pessoas que se sentem pequenas, sem valor. O amor próprio saudável é aquela que você encontra o equilíbrio certo. E é justamente isso que Jesus nos ensina, amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, ninguém está acima de você e nem abaixo de você, onde você identifica que você pode e quando você não pode fazer. Exatamente isso. E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês, e o último, é: conheça o seu valor, enxergue o seu valor e pratique. É como eu disse anteriormente, é extremamente necessário se autoconhecer. Conhecer suas emoções, conhecer os seus traumas, conhecer seus gatilhos. Você precisa se conhecer. Se for necessário, sente com um caderno e comece a listar as informações. Eu sou assim, eu me sinto assim, eu ajo assim, eu faço assim. E comece a trabalhar dentro de você esses comportamentos. Porque é muito importante. Hoje eu me pego me autoavaliando o tempo todo. Tá, eu respondi assim porque eu estou me sentindo assim. Estou agindo assim porque eu estou me sentindo assim? Mas por que eu estou me sentindo assim? E aí você vai procurando a raiz, até você entender o resumo de todo esse comportamento, a raiz de todo esse comportamento e começar a praticar uma mudança. E aí tem pontos importantes que você, para se enxergar, para se valorizar, precisa praticar. Que é, como eu disse, se autoconhecer, mas também se respeitar. Exatamente. Que é estabelecer limites de quando pode e quando não pode fazer. De quando está disposta e quando não está disposta.
de atender uma ligação ou não querer atender essa ligação, de querer responder uma mensagem ou não querer responder uma mensagem. É se respeitar como você está, como você se sente e se você quer aquilo. Outro ponto é se aceitar, mas se aceitar não pela metade, mas por completo. Aceitar o seu físico, aceitar as suas emoções, aceitar cada parte do seu corpo de forma completa, sem rejeitar nada, porque você é simplesmente uma obra-prima daquilo que Deus projetou e criou. E nesse último ponto, eu quero que você reflita em Efésios 2, verso 10, que vai falar justamente sobre isso, sobre nós sermos criatura ou feitura das mãos de Deus. Deus é o maior pintor que você pode conhecer. E tudo que ele faz é bom, é perfeito e é agradável. Você não é obra por acaso. Pelo contrário, você é uma obra-prima desenhada pelas mãos de Deus. Seu cabelo foi Deus quem escolheu. Sua pele foi Deus quem escolheu. Seus olhos, seu nariz, tudo em você foi Deus quem escolheu. Então não deixe que pessoas de fora tentem desconstruir aquilo que Deus construiu de maneira plena e agradável através de você. E aí, voltando, você precisa se aceitar em todos os sentidos, sejam eles físicos ou emocionais. Se sentir amada. Se aceite, se ame, se valorize, se respeite. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Se auto-perdoar também é muito importante. Muitas das vezes nós temos autocompaixão pelo erro de alguém, mas nos sacrificamos se cometemos algum erro. A partir de hoje, você vai trabalhar a autocompaixão por você mesma. Errou? Se arrependa e tente de novo. Não deixe com que o medo te paralise. Não deixe de viver novos sonhos, porque você se sentiu mal por ter errado. Você não é perfeita. Ninguém é. Reconheça sempre que errar e recomeça. Se trate com carinho, com compaixão, todas as vezes que você errar, entendendo a raiz do porquê você errou e se perdoando, para viver novos recomeços. E por último, descanse. Gente, quem não descansa não consegue seguir adiante. Então descanse. Produzir o tempo todo não vai te deixar nem mais rico e nem mais pobre. Descanse, tire tempo de qualidade. Até Jesus descansou. Até o próprio Deus, quando fez todas as coisas em 6 dias, no 7º ele descansou. Não porque ele se cansa, porque a palavra diz que Deus não se cansa e nem se fadiga, mas porque ele está nos ensinando que produzir é bom e importante, mas tirar tempo de descanso é necessário. Tire o tempo para descansar, para folgar, para passear, para respirar, para mentalizar, para fazer higiene mental, se esvaziar, sabe? Às vezes a gente carrega tantas cargas, acumula tantas coisas dentro de si e no final das contas a gente adoece. Então tire momento para descansar, para fazer aquilo que te traz paz. E você vai começar a viver um tempo diferente. Gente, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês é uma construção. É um novo hábito de vida se você não vive assim. Eu primeiro preciso cuidar de mim. Eu primeiro preciso me valorizar. Eu primeiro preciso me amar. Para então amar o meu próximo. O Senhor te abençoe. Encaminhe essa mensagem para aquelas pessoas que você sabe que precisa mudar de atitude, que precisam enxergar o seu valor, que precisam se amar. Curte e não esquece de se inscrever para ajudar a sua amiga aqui, tá bom? Nos vemos logo em um próximo vídeo. Fica com Deus e tchau, tchau.